O milionário fica surpreso ao encontrar 3 bebês e uma mendiga negra na fazenda. Era uma manhã fria de junho. O céu, carregado de nuvens cinzentas, parecia refletir a solidão de João Medeiros, um fazendeiro de 52 anos que vivia em sua propriedade desde que a esposa Maria partiu. O silêncio da fazenda, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro, era um eco da vida que um dia tivera. João, com a dor ainda pulsando em seu peito, caminhava por entre os milheiros, imerso em sua rotina monótona, quando algo diferente chamou sua atenção. Um choro frágil cortou o ar pesado. Ele parou, confuso, escutando aquela melodia inquietante. A curiosidade o levou a se aproximar de uma pequena clareira. Ali, em meio a folhas secas e sob um céu carregado de mistério, estavam 3 bebês abandonados. Eram pequenos e frágeis, envoltos em cobertores surrados. Ao lado deles, uma mulher de pele escura e olhar perdido parecia outonal. Ela tinha características que exalavam uma beleza Sing. Ele nunca tinha imaginado enfrentar uma situação assim. Aproximou-se cautelosamente, como se os bebês fossem feitos de cristal. Sentiu um nó na garganta quando, de repente, notou um pequeno pingente reluzente entre as cobertas. Com um aperto no teito, reconheceu a joia. Era o mesmo pingente que Maria usava, um símbolo do amor que ainda o consumia. Uma onda de lembranças o invadiu. Os risos, as carícias, a vida que tinham construído juntos. A mulher, percebendo a presença do fazendeiro, levantou os olhos reluzentes e, com uma voz trêmula, explicava que era Carmen, amiga de Maria, e que os bebês eram netos de coração dela. Para João, a revelação foi como um relâmpago em céu limpo. Estava agora diante de uma responsabilidade imensa, uma nova vida batendo à sua porta. Mas nem tudo eram flores. Naquela mesma tarde, a pequena comunidade da qual João se afastara por anos começou a sussurrar. Entre olhares céticos e comentários murmurados, 2 pontos se destacavam: a ajuda de Helena. Cartas e bilhetes que encontrou em uma caixa velha revelaram segredos que o deixaram mais confuso. O que mais ele não sabia sobre sua amada? Ele estava cercado de dúvidas e um futuro incerto, equilibrando o peso do seu passado com a esperança de um novo começo. João olhou para os bebês dormindo tranquilamente em seu colo e se perguntou: seria capaz de superar seus medos e se tornar o pai que eles precisavam? A resposta estava tão distante e a vida mais complicada do que ele poderia imaginar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você e o peso da responsabilidade começava a se transformar em esperança, quando de repente um barulho estridente quebrou o silêncio da fazenda. A porta da sala foi aberta com força e um homem de aparência apagada, mas olhos ardentes, entrou correndo. Era Eduardo, um velho amigo que João não via há anos. A expressão no rosto dele era uma mistura de pavor e urgência. João, você precisa me ouvir. É um desastre, gritou Eduardo, ofegante. A comunidade... Eles falaram sobre você e os bebês. Está rolando um rumor que pode acabar com tudo. O coração de João disparou. Rumor? Que tipo de rumor? Eduardo hesitou, o olhar pesado. Disseram que você não é o pai biológico, que esses bebês são de outra pessoa. Aquela mulher, a Carmen,
Alguém viu ela saindo de um carro caro com um grupo. Dizem que ela está envolvida com gente perigosa. Aquelas palavras cortaram como uma faca. João sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele queria acreditar que era mentira. Mas ao olhar para os bebês, uma semente da dúvida começava a germinar. E se a verdade fosse ainda mais sombria? Carmen não é assim. Ela é uma amiga da Maria. João retrucou, mas seu próprio tom vacilou. Havia algo na insistência de Eduardo que o deixava inquieto. O que você quer dizer com gente perigosa? Fui até a cidade e ouvi falar. Esses bebês podem estar ligados a uma rede de tráfico de crianças. É sério, João. Você precisa proteger esses pobres pequenos. Uma sensação opressora envolveu João. A realidade exaustiva de sua vida se redesenhava diante dele. Ele olhou para a mulher que, perdida, permanecia sentada no chão, sem entender o turbilhão ao seu redor. O que mais ele realmente sabia sobre Carmen? Lembranças de Maria erguiam-se na mente dele como sombras, cheias de segredos não revelados. O grito de uma ave rasgou o silêncio, e, enfim, João decidiu se levantar. Eu preciso descobrir a verdade. Eu não posso deixar que eles façam algo com as crianças. Eduardo concordou, mas seu olhar estava cheio de preocupação. E se isso for uma armadilha, você pode se colocar em perigo. João respirou fundo, sentindo a pressão lhe apertar o peito. Eu não posso fugir disso. A única saída é enfrentar. A tensão na sala aumentou quando ele andou em direção a Carmen, que olhava para ele com uma mistura de tristeza e medo. Mas antes que pudesse perguntar, o som de uma batida firme na porta ecoou pelo ambiente. João congelou, o coração batendo forte. Eduardo trocou olhares com ele e a tensão era palpável. Quem é? Perguntou João, tentando manter a voz firme, mas a ansiedade tremia em suas palavras. Sou eu, a assistente social, ouviu-se a voz à porta. Precisamos conversar sobre a situação dos bebês. Carmen imediatamente se levantou, seu rosto pálido. Não, não pode ser, não agora. O medo na voz dela fez a pele de João arrepiar. Ele percebeu que esse poderia ser um momento decisivo. Quem era realmente Carmen? Um golpe de realidade atingiu João, e no fundo do seu peito, uma certeza se formou. A vida que ele conhecia estava prestes a virar de cabeça para baixo, e a proteção que ele pensava oferecer poderia estar prestes a se transformar em uma maldição. O que realmente estava acontecendo? João sentiu o nó na garganta apertar, enquanto a batida na porta se tornava mais insistente. Um novo pesadelo estava prestes a começar, e ele precisava se preparar para a tempestade. João congelou no lugar, o coração batendo forte. A batida insistente na porta parecia ecoar dentro de sua cabeça. A assistente social repetiu em um sussurro, a urgência envolvendo sua mente como um manto sufocante. Eduardo olhou para ele, os olhos cheios de preocupação. Você não pode deixá-la entrar. Não agora. João sabia que isso podia ser um erro, mas também sabia que não tinha tempo a perder. Ele não podia deixar que sua vida e a das crianças fossem decididas em uma conversa qualquer. Com um gesto decidido, ele se aproximou da porta, respirou fundo e a abriu devagar. A assistente social estava lá, uma mulher alta com um olhar severo, que não deixou transparecer nenhuma emoção. João Medeiros, ela disse com a voz firme. Estamos aqui para discutir a situação dos bebês. Uma onda de calor subiu pela espinha de João. Não vamos fazer isso. Ele a desafiou, fechando a porta parcialmente. Eles estão em perigo. Você não entende? Precisamos de tempo para entender o que está acontecendo aqui. Eu estou aqui por causa do bem-estar das crianças, insistiu a mulher, mas seu tom era desprovido de empatia. Recebemos denúncias.
Antes que pudesse terminar a frase, um grito estridente irrompeu da sala. Era Carmen, que se levantou tão abruptamente que quase perdeu o equilíbrio. Eu não quero que você leve os bebês. Eles não são como você pensa. O desespero em sua voz fez a tensão no ar aumentar ainda mais. João olhou para Carmen, tentando entender. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo, Carmen? O rosto dela ficou pálido e lágrimas começaram a escorregar pela sua face. Você não sabia? Eles não são exatamente o que todos pensam que são. Eduardo se aproximou, desconfiado, como se estivesse tentando decifrar um enigma muito maior. Carmen, o que você está tentando dizer? Então, numa virada inesperada, Carmen puxou uma pequena caixa de seu bolso. A abertura revelava uma joia, uma pulseira idêntica que João costumava ver em Maria. Esses bebês não são só netos de coração da Maria. Eles são parte de um plano. A Maria, ela estava envolvida em algo maior. João sentiu o estômago revirar. Como assim? O que você quer dizer com plano? Carmen hesitou. Ela fez um acordo, algo que envolvia proteção. Essa pulseira ela não era só um símbolo. Havia algo mais. Havia pessoas, João. Gente que pode ter interesse neles. O quê? Você está falando de gente perigosa de verdade? A incredulidade nas palavras de João ecoou pelo lugar. Ele olhou para os bebês, imóveis, como se o peso de toda a verdade estivesse em seus pequenos corpos inocentes. As palavras de Carmen soaram com um peso aterrorizante. Sim, e não é só isso. Se você não entender o que está em jogo, eles podem vir atrás de você e dos bebês. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. O olhar de João se fixou em Carmen, perguntando-se se ela estava falando a verdade ou se tudo não passava de uma histeria causada pelo medo. Então, um novo batido na porta fez todos levá-los a olhar com ansiedade. Mas essa não era a única coisa que incomodava João. Uma voz familiar emergiu de fora, uma voz que ele nunca desejaria ouvir. Carmen, eu sei que você está aí. Abra a porta. Precisamos conversar sobre o que você está escondendo. Carmen soltou um grito silencioso, seu rosto se contorcendo em pânico. João sentiu seu mundo desmoronar. Quem estava do lado de fora? Que segredos mais estavam à espreita nas sombras? Mantenham-se calmos, João ordenou, mas ele próprio estava à beira do desespero. O pavor incontrolável começou a invadir sua mente. E agora ele não tinha certeza de nada. Ele olhou uma última vez para os bebês, questionando sua própria capacidade de protegê-los. A vida que conhecia acabara, e o que ele estava prestes a enfrentar poderia mudar tudo. O silêncio na sala era opressivo. João estava ali, entre a assistente social e Carmen, enquanto a batida na porta ecoava como um tambor, quebrando a tensão do momento. A pressão parecia aumentar, e ele piscou, tentando organizar os pensamentos confusos que açoitaram sua mente. Carmen, o que você estava escondendo? Contestando João, a voz tremendo, enquanto um nó apertava sua garganta. A mulher hesitou, o rosto associado ao desespero. Os olhos dela brilharam num misto de medo e algo quase resoluto. João, você precisa entender que tudo isso é muito maior do que você imagina. A Maria, ela não era apenas uma mulher comum. Ela estava envolvida em algo obscuro, algo que a levou a fazer escolhas que mudaram nossas vidas para sempre. Um novo estrondo surgiu de fora. Carmen, abra a porta. A voz soava mais vigorosa agora, acompanhada de passos pesados. João sentiu um arrepio percorrer suas costas.
Quem estaria ali naquela hora? Carmen trouxe a caixa à sua frente. Eles têm que saber a verdade, João. Há muito tempo a Maria fez um acordo que nos colocou todos em perigo. Ela abriu a caixa, revelando a pulseira brilhante. Essa joia é uma chave, a chave para um segredo que pode destruir tudo o que pensávamos saber. Ele estava perdido. Segredo? Que segredo? O que ela fez? Carmen respirou fundo, como se aquilo tivesse sido um peso que a sufocava. Ela fez um pacto com pessoas que têm poder, poder para controlar vidas. E esses bebês não são o que parecem. Eles podem ser a próxima fase daquele plano. E você precisa saber disso antes que seja tarde demais. Diante da gravidade das palavras, a batida na porta parecia agora feroz. Carmen, você não pode esconder mais. Sabemos que você está aí. João sentiu um pânico insuportável se instalar em seu peito. Quem está do lado de fora? O que está acontecendo? Carmen hesitou, os lábios tremendo. Essas pessoas, elas não estão aqui para ajudar. Se elas entrarem, tudo pode acabar. As batidas viraram um estrondo abrupto e a porta começou a ranger. João olhou para Eduardo, que estava tão assustado quanto ele. Precisamos sair daqui, agora. Mas antes que pudessem reagir, a porta foi arrombada de uma vez. João se virou para ver um homem de terno escuro, com um olhar gélido e calculado. Carmen, você precisa vir comigo, agora. A voz dele era como ácido, cortante. Carmen recuou, o corpo todo tremendo. Não, eu não vou com você. Eu não posso. O homem se aproximou e João se colocou na frente de Carmen, instintivamente. Não vamos a lugar nenhum. A bravura de João era uma fachada. Sua voz tremia. As palavras de Carmen ecoavam na sua mente, e ele queria entender. Diga-me o que está acontecendo, de verdade. Mas o homem não se atendeu. Você não sabe o que está em jogo. Esses bebês estão em risco. O que você não entende é que você está no caminho deles. Um silêncio aterrorizante se instalou, enquanto João absorvia o significado daquelas palavras. Como assim, no caminho deles? De repente, Carmen fez um movimento inesperado, empurrando João para o lado e correndo em direção ao homem. Eles não podem levá-los! Eles não podem! O desespero em sua voz era palpável. Mas então, de forma chocante, o homem a segurou e uma luz negra irrompeu entre eles. João ficou paralisado, assistindo enquanto Carmen parecia se transformar, seus olhos escurecendo, e um grito abafado escapou de seus lábios. Carmen! Ele gritou, mas era tarde demais. A luz envolveu tudo. E um grito terrível ecoou pela fazenda. João tentou avançar, mas algo o impediu. Era o pânico, era a confusão, era a verdadeira natureza daquele mundo em que ele havia se metido sem perceber. E quando tudo finalmente se acalmou, a figura de Carmen mal parecia humana, uma sombra do que era, enquanto o homem a puxava para a porta, levando-a, levando os segredos que poderiam mudar tudo. Carmen, o desespero tomou conta dele. Mas a verdade que havia sido revelada e a reviravolta chocante deixavam João se perguntando o que era real, o que ele realmente sabia sobre a Maria, sobre os bebês e sobre Carmen. Ele estava prestes a perder o controle de tudo, e a tempestade que se avizinhava prometia devastar a única vida que ele pensava ter apegado. João estava paralisado. A imagem de Carmen, sendo levada por aquele homem de terno escuro, queimando em sua mente. O tempo parecia estagnar enquanto a verdade do que estava acontecendo começava a doer. A realização de que havia muito mais em jogo do que ele podia imaginar. Ele mal teve tempo para processar tudo,
e agora a única coisa que ele sabia era que precisava agir. Não! Gritou, avançando, mas o homem o interceptou com um movimento rápido. João sentiu a pressão de uma mão em seu peito, empurrando-o de volta. Fique fora disso, fazendeiro. Isso não é a sua luta, mas tudo estava mudando rápido demais. Eduardo se colocou ao lado de João, a expressão preocupada. Nós precisamos sair daqui agora. Isso não parece certo. E no meio da confusão, algo surpreendente aconteceu. Quando o homem estava prestes a arrastar Carmen para fora, a luz negra que a envolvia começou a se dissipar e ela, num gesto inexplicável, lançou-se para o lado, empurrando o homem. Ele cambaleou para trás, surpreso. E nesse espaço de confusão, a pulseira que Carmen tinha na mão brilhava intensamente, e João viu algo que o fez parar por um instante. Um símbolo familiar. Espere, ele gritou, a voz ecoando pela sala. Isso é a pulseira da Maria. O homem se voltou abruptamente, o olhar se tornando duro, como se tivesse visto um fantasma. Você não pode saber disso. Ele rosnou com raiva, a fúria transparecendo. Ela não devia nunca ter te contado. Nesse momento, uma onda de pânico desligou João. O que significava isso? A confusão que se instalou em seu olhar subitamente se transformou em um choque horrendo. O que você está dizendo? O que você sabe sobre a Maria? O homem hesitou, a máscara de controle começando a derreter. Ela estava se envolvendo em algo além da sua compreensão. Precisamos levá-la e os bebês. Eles têm que ficar longe de você. A afirmação pesava no ar como uma pedra. João conseguiu finalmente entender que a vida que levava, as lembranças da Maria e agora dos bebês, estavam ligadas a algo muito mais sombrio e complexo. Entre o medo e a raiva, uma decisão se firmou dentro dele. Ele não ia deixar isso acontecer. Mas antes que pudesse raciocinar, Carmen se virou para ele, uma expressão desesperada misturada com alívio. João, escute, eu e a Maria discordamos sobre tudo isso. A verdadeira razão por trás dessa pulseira é muito mais complexa. Ela está envolvida em uma trama que pode mudar tudo. Ouvindo isso, um vazio se expandiu no peito de João. O que você quer dizer? O que mais você sabe? E foi nesse instante que o homem fez um movimento brusco. Ele puxou um dispositivo do bolso, e antes que João pudesse reagir, uma luz pulsante disparou na direção deles. Carmen gritou e cobriu os olhos. João se virou, mas não havia como escapar. A luz os envolveu e, num segundo terrível, a realidade pareceu distorcer-se à sua volta. Quando a luz finalmente se dissipou, eles estavam em um lugar completamente diferente. Não na fazenda, mas em uma sala fria e sem janelas, banhada por uma luz azulada. O ambiente sentia-se hostil, cheio de tecnologia, que João nunca havia visto antes. Ele e Carmen estavam de algum modo separados de Eduardo, que parecia confuso, tentando entender o que acabara de acontecer. O que é isso? Onde estamos? João perguntou, o coração disparado, olhando ao redor. A única coisa que viu foi um painel imenso onde imagens de crianças e rostos desconhecidos piscavam rapidamente. Carmen virou-se para ele, com os olhos arregalados. Isso é um arquivo. O plano da Maria era muito maior do que pensávamos. Ela fez algo que não faz sentido agora. João estava atordoado. Você está dizendo que Maria sabia disso? Que ela estava envolvida nesse jogo perigoso? Sim, ela sabia que todas as crianças estavam em risco. E os bebês? João, eles podem ser a chave para algo que nem imaginamos. O horror da revelação pendia pesado entre eles. A realidade se apertava na garganta de João. A noção de que tudo o que ele acreditava, cada momento que passara ao lado de Maria, agora era envolto em mentiras.
E num último suspiro, o homão ameaçador surgiu novamente, com um sorriso cruel. Bem-vindos à verdadeira história, fazendeiro. Aqui você verá quem realmente controla tudo. E já que você decidiu entrar neste jogo, prepare-se. A única coisa que você pode perder agora é o que resta da sua vida e dos bebês. João sentiu o chão tremer sob seus pés. O futuro deles, a verdade da Maria, tudo girou num abismo sem fim. Ele olhou para Carmen, a dor e a incerteza refletidas em seus olhos, e no fundo do seu ser, uma única pergunta ecoava: como ele poderia salvar os bebês e desvendar os segredos antes que fosse tarde demais? João estava paralisado. A imagem de Carmen, sendo levada por aquele homem de terno escuro, queimando em sua mente. O tempo parecia estagnar, enquanto a verdade do que estava acontecendo começava a buer. A realização de que havia muito mais em jogo do que ele podia imaginar. Ele mal teve tempo para processar tudo, e agora, a única coisa que ele sabia era que precisava agir. "Não!" gritou, avançando, mas o homem o interceptou com um movimento rápido. João sentiu a pressão de uma mão em seu peito, empurrando-o de volta. "Fique fora disso, fazendeiro! Isso não é a sua luta." Mas tudo estava mudando rápido demais. Eduardo se colocou ao lado de João, a expressão preocupada. "Nós precisamos sair daqui. Agora! Isso não parece certo." E no meio da confusão, algo surpreendente aconteceu. Quando o homem estava prestes a arrastar Carmen para fora, a luz negra que a envolvia começou a se dissipar. E ela, num gesto inexplicável, lançou-se para o lado, empurrando o homem. Ele cambaleou para trás, surpreso. E nesse espaço de confusão, a pulseira que Carmen tinha na mão brilhava intensamente. E João viu algo que o fez parar por um instante. Um símbolo familiar. "Espere!" ele gritou, a voz ecoando pela sala. Isso é a pulseira da Maria." O homem se voltou abruptamente, o olhar se tornando duro, como se tivesse visto um fantasma. "Você não pode saber disso." Ele rosnou com raiva, a fúria transparecendo. "Ela não devia nunca ter te contado." Nesse momento, uma onda de pânico desligou João. O que significava isso? A confusão que se instalou em seu olhar subitamente se transformou em um choque horrendo. "O que você está dizendo? O que você sabe sobre a Maria?" O homem hesitou, a máscara de controle começando a derreter. Ela estava se envolvendo em algo além da sua compreensão. "Precisamos levá-la e os bebês. Eles têm que ficar longe de você." A afirmação pesava no ar como uma pedra. João conseguiu finalmente entender que a vida que levava, as lembranças da Maria e agora dos bebês, estavam ligadas a algo muito mais sombrio e complexo. Entre o medo e a raiva, uma decisão se firmou dentro dele. Ele não ia deixar isso acontecer. Mas antes que pudesse raciocinar, Carmen se virou para ele, uma expressão desesperada misturada com alívio. "João, escute. Eu e a Maria discordamos sobre tudo isso. A verdadeira razão por trás dessa pulseira é muito mais complexa. Ela está envolvida em uma trama que pode mudar tudo." Ouvindo isso, um vazio se expandiu no peito de João. "O que você quer dizer? O que mais você sabe?" E foi nesse instante que o homem fez um movimento brusco. Ele puxou um dispositivo do bolso, e antes que João pudesse reagir, uma luz pulsante disparou na direção deles. Carmen gritou e cobriu os olhos. João se virou, mas não havia como escapar. A luz os envolveu, e num segundo terrível, a realidade pareceu distorcer-se à sua volta. Quando a luz finalmente se acalmou, eles estavam em um lugar completamente diferente. Não na fazenda, mas em uma sala fria e sem janelas, banhada por uma luz azulada. O ambiente sentia-se hostil, cheio de tecnologia que João nunca havia visto antes. Ele e Carmen estavam, de algum modo,
separados de Eduardo, que parecia confuso, tentando entender o que acabara de acontecer. "O que é isso? Onde estamos?" João perguntou, o coração disparado. Olhando ao redor, a única coisa que viu foi um painel imenso, onde imagens de crianças e rostos desconhecidos piscavam rapidamente. Carmen virou-se para ele com os olhos arregalados. Isso é um arquivo. O plano da Maria era muito maior do que pensávamos. Ela fez algo que não faz sentido agora." João estava atordoado. "Você está dizendo que Maria sabia disso? Que ela estava envolvida nesse jogo perigoso?" "Sim. A Maria, ela era na verdade uma produção de algo muito maior, de algo que liga as forças que queremos derrotar." As palavras cortaram João como uma lâmina. "Produção? O que você está tentando dizer?" Carmen hesitou, seu rosto se contorcendo. Ela foi escolhida e fez parte de um experimento para criar a próxima geração de seres que podem controlar tudo. As palavras dela adicionaram uma nova camada de terror à situação. João sentiu seu corpo tremer. "Como assim? Você está dizendo que os bebês podem ser?" "Sim, eles, João. Os bebês são o resultado desse experimento." O grito de Carmen reverberou na sala. O homem do terno escuro se aproximou lentamente, um sorriso gélido nos lábios. "Você deveria ter ficado longe, João. Agora a verdade está exposta, e não há como voltar atrás." A realidade amarga se consolidava enquanto a confusão de João se transformava em desespero. Ele olhou para Carmen e viu que logo a dúvida e o medo reemplaçariam a confiança. "Carmen, você sabia disso tudo?" Ela hesitou, um relance de culpa cruzando seu rosto. "Eu não tinha certeza, mas eu percebi que as crianças são muito mais importantes do que pensamos. Elas podem ser a salvação ou a condenação." Quando mais uma vez o homem avançou, João sentiu a necessidade de proteger os bebês, mas também queria entender a verdade. "O que você quer de nós?" O homem sorriu, um sorriso cruel. "Estou aqui para garantir que a próxima fase do plano aconteça. E agora que você está envolvido, não há como sair." Um silêncio perturbador preencheu a sala, quando todas as peças do quebra-cabeça começaram a se unir de maneira chocante, e a verdade se dissolveu nas sombras. A vida de João mudara em um instante, e a única certeza que restava era que tudo ficou mais perigoso. Ele olhou para Carmen, o coração pesado de confusão e traição. A batalha que estaria por vir não era apenas pela guarda dos bebês. Era por um futuro que parecia mais distante a cada momento. A tensão estava insuportável. O homem do terno escuro se aproximava, seu sorriso cruel desafiando cada palavra que João tentava juntar. Ele estava perdido em um mar de perguntas. "Quem você é? O que você quer?" Sua voz tremia, mas ele não iria recuar. "Eu sou alguém que tem um interesse particular nas crianças", o homem respondeu, cruzando os braços. "E você está no caminho, bombeiro. E você não quer que isso se torne ainda mais complicado para você." Os olhos de João se arregalaram. "Crianças? Você está falando dos bebês? O que eles têm a ver com você?" A angústia escorria por suas veias como veneno, e ele sentiu a respiração ficar pesada. Carmen ficou em silêncio, seus olhos se movendo rapidamente entre os dois homens, como se os dois lutassem por um pedaço de uma verdade que ela ainda não tinha certeza de que queria entender. O homem se voltou para ela. "Você também não sabe a verdadeira razão pela qual eles estão aqui, não é?" João franziu a testa, confuso. "O que você quer dizer? Diga agora." Mas antes que o homem pudesse responder, algo inesperado aconteceu.
Uma explosão de luz preencheu a sala, e em meio ao clarão, um grito ecoou. Carmen! E Eduardo surgiu, do nada, correndo em direção a eles, mas não estava sozinho. Algumas figuras encapuzadas o seguiam, preenchendo o ambiente com uma aura sinistra. Era como se o próprio ar fosse pegando fogo. Vamos levá-los! Um dos encapuzados gritou com voz autoritária. Carmen, em um momento de pânico, deu um passo para trás, sua expressão se contorcendo em desespero. Não, não! Eles não podem ir! Precisamos proteger os bebês! Gritou ela, enquanto tentava alcançar João, que entre a confusão percebeu algo extremamente errado. As palavras de Carmen, o pacto, a verdade, o que Maria havia deixado para ele, foram rapidamente ofuscadas pelo medo que se espalhava. As figuras encapuzadas cercaram João e Carmen. O homem do terno sem se mover, um sorriso de satisfação nos lábios. Tudo parecia desmoronar em um instante, e João percebeu que a única coisa que poderia mantê-los a salvo agora era a verdade. Mas em quem ele poderia confiar? Carmen, o que está acontecendo? Perguntou, buscando desesperadamente por respostas, seu coração pulsando em debandada. Ela olhou nos olhos de João, e por um momento parecia que tudo ficaria claro. Mas então, um dos encapuzados puxou um dispositivo, e um feixe de luz brilhou na direção deles. Não podemos deixar que isso aconteça. E em um movimento brusco, o homem do terno avançou, segurando Carmen e atirando outro olhar para João. Você quer salvar as crianças? Então lute por elas. Porque a verdade é que você não é quem pensa que é. As palavras ecoaram na sala, e um arrepio percorreu a coluna de João. Você é apenas uma peça neste jogo, assim como todos nós. João sentiu o chão sob ele se desestabilizar. O que você quer dizer com isso? Antes que pudesse obter uma resposta, o encapuzado ligado ao dispositivo começou a girar a luz, e de repente uma imagem surgiu, projetando uma cena que João não estava preparado para testemunhar. Era uma gravação antiga, dele, com Maria, sorrindo, a vida sendo compartilhada em um momento que deveria ser íntimo, mas a atmosfera era opressiva. E então, a cena mudou. Uma sombra se movia rapidamente atrás deles, mostrando uma sala cheia de símbolos estranhos, cercada por outros encapuzados, tudo envolto em um mistério. O coração de João estava lá no fundo. Não, não pode ser. Ele balançou a cabeça, lutando contra a realidade que se impunha a ele. Maria sabia de tudo isso. Sim, o homem do terno confirmou, seus olhos brilhando. E você, João, é parte de algo muito maior. Você não foi escolhido por acaso. Você faz parte do plano. E foi nesse momento que a verdade pesada caiu sobre ele como uma tempestade. Como ele poderia ter sido tão cego? O que Maria sabia sobre ele que ele próprio ignorava? A sala pareceu girar ao seu redor enquanto ele tentava entender o significado da reviravolta. Seus próprios vestígios de identidade se desfaziam em uma nova direção, um poder além de sua compreensão. Enquanto os encapuzados se aproximavam, João soube que precisava lutar, que a única forma de proteger os bebês e descobrir a verdade era quebrar os laços e fazer a escolha certa, independentemente do custo. E no fundo de seu ser, uma única pergunta ecoava: o que ele realmente era? João estava paralisado. A imagem de Carmen sendo levada por aquele homem de terno escuro queimando em sua mente. O tempo parecia estagnar, enquanto a verdade do que estava acontecendo começava a doer,
a realização de que havia muito mais em jogo do que ele podia imaginar. Ele mal teve tempo para processar tudo, e agora a única coisa que ele sabia era que precisava agir. "Não!" gritou, avançando. Mas o homem o interceptou com um movimento rápido. "João." Mas tudo estava mudando rápido demais. Eduardo se colocou ao lado de João, a expressão preocupada. "Nós precisamos sair daqui. Agora. Isso não parece certo." E no meio da confusão, algo surpreendente aconteceu. Quando o homem estava prestes a arrastar Carmen para fora, a luz negra que a envolvia começou a se dissipar, e ela, num gesto inexplicável, lançou-se para o lado, empurrando o homem. Ele cambaleou para trás, surpreso. E nesse espaço de confusão, a pulseira que Carmen tinha na mão brilhava intensamente. E João viu algo que o fez parar por um instante. Um símbolo familiar. "Espere!" gritou, a voz ecoando pela sala. Isso é a pulseira da Maria." O homem se voltou abruptamente, o olhar se tornando duro, como se tivesse visto um fantasma. "Você não pode saber disso." Ele rosnou com raiva, a fúria transparecendo. "Ela não devia nunca ter te contado." Nesse momento, uma onda de pânico desligou João. O que significava isso? A confusão que se instalou em seu olhar subitamente se transformou em um choque horrendo. "O que você está dizendo? O que você sabe sobre a Maria?" O homem hesitou, a máscara de controle começando a derreter. Ela estava se envolvendo em algo além da sua compreensão. "Precisamos levá-la e os bebês. Eles têm que ficar longe de você." A afirmação pesava no ar como uma pedra. João conseguiu finalmente entender que a vida que levava, as lembranças da Maria e agora dos bebês, estavam ligadas a algo muito mais sombrio e complexo. Entre o medo e a raiva, uma decisão se firmou dentro dele. Ele não ia deixar isso acontecer. Mas antes que pudesse raciocinar, Carmen se virou para ele, uma expressão desesperada misturada com alívio. "João, escute. Eu e a Maria discordamos sobre tudo isso. A verdadeira razão por trás dessa pulseira é muito mais complexa. Ela está envolvida em uma trama que pode mudar tudo." Ouvindo isso, um vazio se expandiu no peito de João. "O que você quer dizer? O que mais você sabe?" E foi nesse instante que o homem fez um movimento brusco. Ele puxou um dispositivo do bolso e antes que João pudesse reagir, uma luz pulsante disparou na direção deles. Carmen gritou e cobriu os olhos. João se virou, mas não havia como escapar. A luz os envolveu e, num segundo terrível, a realidade pareceu distorcer-se à sua volta. Quando a luz finalmente se acalmou, eles estavam em um lugar completamente diferente. Não na fazenda, mas em uma sala fria e sem janelas, banhada por uma luz azulada. O ambiente sentia-se hostil, cheio de tecnologia que João nunca havia visto antes. Ele e Carmen estavam de algum modo separados de Eduardo, que parecia confuso, tentando entender o que acabara de acontecer. "O que é isso? Onde estamos?" João perguntou, o coração disparado. Olhando ao redor, a única coisa que viu foi um painel imenso, onde imagens de crianças e rostos desconhecidos piscavam rapidamente. Carmen virou-se para ele, com os olhos arregalados. Isso é um arquivo. O plano da Maria era muito maior do que pensávamos." Ela fez algo que não faz sentido agora. João estava atordoado. "Você está dizendo que Maria sabia disso? Que ela estava envolvida nesse jogo perigoso?" "Sim, a Maria, ela era na verdade uma produção de algo muito maior, de algo que liga as forças que queremos derrotar." As palavras cortaram João como uma lâmina.
Produção? O que você está tentando dizer? Carmen hesitou, seu rosto se contorcendo. Ela foi escolhida e fez parte de um experimento. Um experimento para criar a próxima geração de seres. Seres que podem controlar tudo. As palavras dela adicionaram uma nova camada de terror à situação. João sentiu seu corpo tremer. Como assim? Você está dizendo que os bebês podem ser... Sim, eles, João. Os bebês são o resultado desse experimento. O grito de Carmen reverberou na sala. O homem do terno escuro se aproximou lentamente. Um sorriso gélido nos lábios. Você deveria ter ficado longe, João. Agora, a verdade está exposta e não há como voltar atrás. A realidade amarga se consolidava, enquanto a confusão de João se transformava em desespero. Ele olhou para Carmen e viu que logo a dúvida e o medo reemplaçariam a confiança. Carmen, você sabia disso tudo? Ela hesitou, um relance de culpa cruzando seu rosto. Eu não tinha certeza, mas eu percebi que as crianças são muito mais importantes do que pensamos. Elas podem ser a salvação ou a condenação. Quando mais uma vez o homem avançou, João sentiu a necessidade de proteger os bebês, mas também queria entender a verdade. O que você quer de nós? O homem sorriu, um sorriso cruel. Estou aqui para garantir que a próxima fase do plano aconteça. E agora que você está envolvido, não há como sair. Um silêncio perturbador preencheu a sala, quando todas as peças do quebra-cabeça começaram a se unir de maneira chocante, e a verdade se dissolveu nas sombras. A vida de João mudara em um instante, e a única certeza que restava era que tudo ficou mais perigoso. Ele olhou para Carmen, o coração pesado, de confusão e traição. A batalha que estaria por vir não era apenas pela guarda dos bebês. Era por um futuro que parecia mais distante a cada momento. Então, como se a sala estivesse respondendo à intensidade do momento, as luzes começaram a piscar freneticamente. E imediatamente, uma pessoa irrompeu do nada. A irmã de Maria, Helena, com um olhar determinado e decidido. Chega! Eu não vou deixar isso acontecer. A intervenção dela foi como um golpe na trama. João se virou, surpreso. Helena, o que você está fazendo aqui? Mas antes que qualquer um pudesse responder, os encapuzados começaram a se mover, atraídos pela nova presença. Helena avançou, tirando um objeto do bolso, um dispositivo que parecia muito semelhante ao que o homem tinha usado. Eu sei mais do que você pensa sobre tudo isso, e você... A sala começou a se desfazer, e uma nova visão se formou na sua mente. Tudo o que ele sabia estava prestes a mudar. Além do caos, algo maior era revelado, e a pergunta que pairava na mente de João era agora uma sombra constante. Quem era ele realmente nesse jogo de poder? A sala estava cheia de tensão, o ar pesado como chumbo. Helena entrou com determinação e a luz azulada ao redor começou a pulsar. João estava atordoado. Pensou que finalmente teria respostas, que o desespero acabaria. Mas algo estava errado. O olhar de Helena estava carregado de um peso que não era só o daquela situação. Helena, você tem que me explicar. O que está acontecendo? A urgência na voz de João era palpável. Mas Helena parecia distraída, vendo algo além do que estava ali diante dela. João, eu preciso te contar a verdade. Mas antes que ela pudesse continuar, um movimento estrondoso ecoou pela sala. As figuras encapuzadas se agitavam, e o homem de terno escuro parecia recuperar o controle. Sua expressão se transformou de um sorriso arrogante para uma raiva pura. Você não devia estar aqui, Helena. Está arruinando tudo. Ele se adiantou, mas Helena não recuou. Eu não tenho medo de você. A verdade precisa ser revelada.
Sua voz ressoou com uma força inesperada, e em meio à confusão, um grito cortou o ar. Não era só um grito qualquer, era uma criança. João virou-se rapidamente, o coração parando por um instante. Os bebês. Ele se lembrou deles no chão, dormindo tranquilos, e virou-se para ver o que estava acontecendo. Mas, ao olhar, o que viu seria o último sopro de alívio que tivera em muito tempo. Em um canto da sala, aqueles que pareciam ser os bebês agora estavam envolvidos em uma luz intensa. Não era a luz azul do ambiente, mas uma luz dourada, brilhante e quente, como o sol após a tempestade. Uma sensação de calma começou a se espalhar por ele. Mas havia algo mais. Uma figura começou a emergir daquela luz. Não, não pode ser. Os olhos de João se arregalaram. Era Maria, sua própria esposa, sorrindo como se nada tivesse acontecido. John estava convencido de que ela havia partido, deixado esse mundo cheio de dor. Mas ali estava, diante dele, tão viva e radiante. Maria! Ele gritou, caminhando para a frente. Mas antes que pudesse alcançá-la, a luz se transformou em um vórtice que sugou a própria essência do ar ao redor. Uma onda de energia potente atravessou a sala e o homem do terno escuro pareceu encolher-se, perdido de poder. Carmen! Maria olhou diretamente para ela, e o vínculo que tinham começou a brilhar. Você precisa contar a verdade para eles. Não deixe o plano acontecer. Carmen estava em choque, suas feições mudando rapidamente de espanto para uma dor profunda. Mas Maria, eu não sei como. Você sempre soube. Agora é a hora. Faça. A determinação de Maria era como aço. E então, algo bem profundo se revelou dentro de João. Um eco da verdade que ele tão desesperadamente havia procurado. Mas enquanto Maria tentava se conectar com Carmen, a luz se intensificou, girando ferozmente e quebrando a conexão entre eles. João, sentindo que tudo que amava estava se esvaindo, gritou: "Não, Maria, espera!" Foi então que, como um golpe mortal, a cena mudou novamente. O chão sob eles se desfez. João mal teve tempo para perceber que não apenas a sala, mas toda a realidade ao seu redor começou a se contorcer. A luz dourada agora era vermelha. Um calor insuportável preenchia o espaço, e em meio a tudo, algo inimaginável começou a se formar. João olhou mais de perto, e seu coração disparou. Ele viu os bebês desaparecendo em feixes de luz, não de crescimento e vida, mas de uma escuridão terrível. E no lugar deles, formas sinistras, sombras, começaram a se erguer. Maria, não! O desespero tomou conta dele enquanto as figuras cercavam os bebês. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Você não é quem pensa que é. A realidade que conhecia estava se despedaçando. Ao longe, na borda da luz, o homem de terno escuro começou a rir, um riso cruel e ecoante. Você sempre foi a chave, João. Nunca se esqueça disso. E o que você fizer agora decidirá o futuro deles. Em meio à turbulência, um pensamento aterrador passou por sua mente. E se todos, incluindo ele, não fossem quem pensavam? Se no fim, tudo não passasse de uma elaborada armadilha? Enquanto a realidade ao seu redor desmoronava, João sentiu que seu próprio ser estava prestes a ser engolido. O que era verdade? O que era ilusão? E, acima de tudo, como ele poderia salvar aqueles que amava quando a linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais borrada? E nesse abismo de incertezas, João percebeu que talvez a verdadeira luta estivesse apenas começando.
A luz vermelha pulsava, e o silêncio do caos era quebrado apenas pelos sons distantes de uma luta interna. João sentiu seu coração disparar, uma mistura de medo e esperança correndo em suas veias. Maria, a figura que sempre amarrou suas lembranças, estava ali, mais viva do que nunca, mas em perigo. "Maria, por favor!" ele gritou, enquanto a realidade se contorcia ao seu redor. "O que está acontecendo? Os bebês!" Sua voz falhou quando olhou para as sombras ameaçadoras se formando, ameaçando engolir os pequenos como um pesadelo sem fim. Ela sorriu, mas havia um temor em seus olhos. "João, você é mais forte do que pensa. Agora você precisa escolher. Proteja-os. Eles são a chave." As figuras encapuzadas avançaram e a pressão aumentava. O homem de terno escuro lançou um olhar triunfante, como se soubesse que o destino de todos estavam nas mãos dele. "Você está perdendo, João. Não há como escapar do que você realmente é." O mundo agora parecia pertencer a eles, e cada segundo contava. As sombras se contorciam, e João admirou a coragem de Helena, que estava parada firme, seu olhar feroz e decidido. "Eu não vou deixar que isso aconteça," ela gritou, empurrando as sombras para longe. "Lutem! Lutem agora!" Em um movimento inesperado, as energias se fundiram. A luz dourada da essência de Maria começou a rodear os bebês, enquanto a escuridão das figuras encapuzadas tentava arrancá-los. João respirou fundo, uma onda de determinação se formando dentro dele. Ele se lembrou de todos os sorrisos e momentos que partilhara com Maria e decidiu que nada, absolutamente nada, o impediria de proteger aquelas vidas. "Vamos, juntos!" ele gritou para Carmen e Helena, que acenaram em concordância, uma nova esperança queimando em seus olhos. João avançou, cercado pela luz resplandecente, e em um movimento empurrou a escuridão, a energia se tornando uma onda imensa. Um grito atravessou a sala, enquanto as sombras vacilavam, e a luz dourada crescia, envolvendo tudo em um calor confortável, dissipada a ideia de que seriam derrotados. E então, não sobrou mais nada além de silêncio. A luz cessou, e os encapuzados desapareceram como um pesadelo que se desfaz ao amanhecer. A sala agora estava iluminada. Agora precisa saber a verdade. Nunca esqueça quem você realmente é. João sentiu um nó na garganta. A dor da revelação misturada à alegria de libertação. Os bebês eram a conexão, a esperança renovada. Mas o futuro ainda era incerto. O que significava tudo isso? O que Maria realmente queria dizer? Enquanto ele questionava o que estava por vir, a imagem de Maria começou a desvanecer, deixando apenas a luz e um eco de suas palavras. "Cuide deles, João. Essa é a sua missão." E no fundo de seu ser, algo maior despertou. Ele olhou para Helena e Carmen e sentiu a responsabilidade, o poder e o amor pulsando juntos. E então subitamente despertou da visão, consternado ao perceber que estava de volta à fazenda, cercado por um lindo campo florido. O dia estava claro e tudo parecia normal. Mas ele sabia que não era mais o mesmo. As lembranças dançavam pelas sombras, prontos para guiá-lo nos dias que viriam. João encarou o horizonte, determinado. A jornada apenas começara. Mas nesse momento, peço que você não deixe essa história apenas aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nesta jornada.